Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. E está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre as nossas leituras desse primeiro semestre do ano de 2022. Agora roda a vinheta. Depende. Você vai se divertir mesmo com isso? Ou você só tá lendo porque quer conseguir entrar na rodinha? Aqui desse podcast já sabe que eu sou uma senhora do gosto ruim. Eu só leio livro ruim, entendeu? Livro ruim. Ah, mas de onde você tirou isso? Você consumiu tal coisa pra ficar falando mal? Tem que partir da gente também ler o que a gente quer que seja produzido. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Bom, pessoal, vocês já estão acostumadas com essa tag e por isso eu vou ser bem rápida nessa apresentação. Durante esse episódio, que vai ser dividido em dois, nós vamos enumerar algumas das nossas leituras durante esse semestre, de janeiro até junho, e faremos isso por ordem de importância, resenhas de cada livro, e ao final deste episódio iremos citar algumas que abandonamos, ou que ainda precisamos terminar, ou que só achamos que são leituras completamente esquecíveis. Fiquem atentos à recomendação a seguir, prepare esse bloquinho de notas e vambora. Aviso, ouvintes, esse episódio será dividido em duas partes, ou seja, a primeira só comigo, com a Anne, vai dar uma confusão isso daqui, porque vai ser romance misturado com terror, ninguém vai entender nada, mas tá tudo bem. E a segunda parte vai ser com a Yasmin e a Sally, que não puderam aparecer nesse episódio. A Sally porque ela tá desaparecida, provavelmente por causa da faculdade, e a Yasmin porque ela está doente, porque ela acabou de retirar o siso, que vai vir provavelmente no final desse mês. Esse é o aviso. E vamos lá. A minha lista começa com o livro que eu iniciei no fim do ano passado, mais precisamente em novembro do ano passado, e terminei no início desse ano, fevereiro. Acho que foi fim de fevereiro, início de abril que eu acabei com esse livro. Eu não tenho certeza, gente. Desculpa, eu não gravo data. Eu tô falando de Horror Noir, da Robin Coleman. Esse livro foi editado pela Dark Side Books e é uma enciclopédia sobre os papéis assumidos por pessoas pretas no cinema dentro do gênero horror, sobre como a cultura dos afro-americanos e de alguns países africanos influenciaram em várias camadas do gênero ao longo dos anos, além de colocar em discussão interpretações das atitudes de alguns personagens observados por um ângulo completamente diferente do que a crítica tradicional cinematográfica faria. O porquê que eu gostei tanto desse livro? Por que ele está entre os melhores do ano? Esse livro, a sinopse já diz, né? Foi feito para ser meu favorito. Ele foi escrito por uma mulher negra que é estudiosa da área cinematográfica, que já dirigiu 2 filmes e trabalha na produção executiva de várias séries de horror também. Ela, por exemplo, trabalhou na produção executiva de Lovecraft Country, só para começar a dar exemplo. E essa mesma mulher que escreveu esse livro, ela apresentou, editou, escreveu e dirigiu um documentário de mesmo nome, O Horror Noir. Mas, infelizmente, esse documentário não veio para o Brasil de forma televisiva, como foi para os Estados Unidos da América. Ele veio em formato de livro, editado pela Dark Side Books. A edição da Dark Side é muito boa nesse livro. Tem várias ilustrações e fotos referentes aos livros que são citados dentro do livro. É um trabalho artístico de peso da Dark Side. Tem materiais de referências muito bem arrojados. Fala sobre filmes clássicos, como A Madrugada dos Mortos-Vivos e Blácula, que é a versão negra do Drácula, mas também fala de filmes recentes como Corra. E também, assim, o livro tem uma extensão muito grande de abordagens muito bem apuradas de muitos personagens secundários que não recebiam a atenção devida da crítica, não só por conta de sua raça,
mas também por conta dos papéis a quem eles serão delegados dentro desses filmes. E o livro vai lá e dá uma visão diferenciada para eles. Inclusive, ele discute essa mania, esse estereótipo cinematográfico existente, esses muitos estereótipos cinematográficos existentes, onde são colocadas as pessoas pretas desde sempre, desde o início. Inclusive, uma parte do livro que eu mais gosto é a parte onde eles começam a discutir sobre como o voodoo haitiano foi tratado na maioria dos filmes de terror, desde os tempos antigos até os tempos recentes. Então é uma leitura que eu fortemente recomendo, não só para quem quer estudar sobre o cinema, mas também para quem quer estudar sobre o horror enquanto literatura, porque tem muitas referências literárias lá que são muito legais também. Seguindo em frente, temos O Pior Pesadelo de um Homem, o segundo melhor do ano, da escritora Marina Feijó. Tá eu fazendo propaganda de graça pra Marina de novo. Ela merece, ela é uma escritora do caralho. E nesse livro nós aprendemos sobre a história de uma sucubo que é lésbica e demissexual, tentando descobrir a si mesma enquanto mulher demissexual e tentando viver vivendo, aliás, uma série de aventuras relacionadas a isso e também não relacionadas a isso. Então a gente observa essa personagem principal aqui vivendo vários amores, vivendo várias batalhas físicas, psicológicas, emocionais também. E a gente observa um profundo estudo sobre o que é a sexualidade de vários ângulos, mas principalmente do ângulo das pessoas demissexuais. E aprendemos também sobre monstros que podem fazer conexões emocionais, que é um negócio que a gente não vê muito. Porque, principalmente quando o assunto são sucubos, porque quem é da área do horror e já estudou sobre a sucubo ou já viu alguma representação de uma sucubo sabe. São criaturas fortemente sexuais que não possuem, maioria das vezes dos casos, reações de conexões emocionais com os seres humanos, somente com pessoas da sua raça. A raça é em volta de mulheres, não tem homens nessa raça, de monstro, e elas comem humanos, então humano para elas é comida. Simplesmente comida. E aqui a gente tem interpretações diferentes disso, visões diferentes disso. A gente pega várias vezes a personagem principal querendo salvar humanos, inclusive. Nossa. É esporádico. É esporádico, mas acontece. Tudo bem que na hora do romance ela só desenvolve conexão direta de emocional e passional com outras sucubos. Mas ver uma sucubo ajudando o humano a fugir de um perigo iminente já é um negócio que você fala assim, oi? Muito diferente. Aquilo ali é só comida, filha. É só você comer e sair fora. Mas não, Cai fora, esse problema não é teu. Exatamente. Mas ela não, ela vai lá e ajuda todo mundo. Ela também é uma anti-heroína. Ela é uma revolucionária e ela é um ser imortal que tem uma passagem de tempo muito interessante. Ela vive na era medieval, vive na nossa idade do século, a idade moderna também. E ela descobre o mundo, leva o leitor a viajar com ela nessa descoberta. E é um livro extremamente interessante, cheio de camadas complexas, frases de efeito muito boas, que não são jogadas aleatoriamente para você ficar irritado achando que o livro está querendo quebrar o tabu o tempo inteiro. E possui muitos outros pontos positivos que não vale a tempo de falar tudo aqui. Leiam O Pior Pesadelo de um Homem, mesmo se você ainda não leu nada de horror, porque ele é um ótimo ponto para você começar no gênero. Seguindo em frente, e por último, na lista dos melhores do ano, eu acho que eu não vou lembrar de mais nenhum aqui. Porque esse livro é um negócio complicado. Só de lembrar, eu tô com vontade de chorar. E não é de tristeza, é de raiva. Incrível. Que vontade de chorar de raiva que eu tô assim. Enfim. Identidade, da autora Nila Larsen.
Vamos devagar. Sinopse. Anos 20, 1921, 1927, por aí. Nos Estados Unidos da América, discute a luta de duas mulheres pretas, uma que escolheu se fingir de branca por conveniência há anos, isto é, desde a adolescência, e a outra que escolheu fazê-lo somente como necessário. Aí você fala assim, Rayane? Que espécie de livro é esse? Nada tema, leitor. Vamos com calma. Nina Larsen é uma romancista norte-americana, afro-americana, tá? Ela é uma mulher preta. Uhum. E ela ficou extremamente conhecida por conta de um livro somente, Passing, que é a versão brasileira, que é a versão americana de Identidade. Só que ela só veio vir pro Brasil muito tempo depois de morta. Nossa. Tipo, muito tempo depois de morta. Mas muito tempo mesmo depois de morta. Porque esse livro não era distribuído com facilidade nem lá nos Estados Unidos, onde essa mulher nasceu. Por conta do tema que ele aborda. Que não é um tema nem um pouco fácil de engolir. A gente conhece nesse cenário que eu acabei de apresentar a história da Irene e da Clary. E a gente vai viajar na vida das duas. Pontos de vista principal que é falado nessa história é da Irene. Ela narra essa história em primeira pessoa. Então, a Nila tenta fazer com que o leitor se identifique com a Irene diretamente para que você consiga embarcar nas situações horrorosas que ela passa por ali. E muitas das vezes eu me vi concordando e sofrendo juntamente com a Irene, que é uma mulher preta entre seus 30 e 40 anos. Mas, entre outras vezes, eu me vi condenando a Irene à fogueira. Porque a Irene é uma personagem egoísta, narcisista e extremamente desfavorável em vários pontos do livro. Porém, a gente perdoa 1927, né, Bel? Olha o tempo em que se passa esse livro. Se vai discutir narcisismo, psicologia, inteligência emocional. Nessa época, não dá, né? Então, assim, eu perdoo a Irene, mesmo ela tendo sendo uma... assim, sem palavras para dizer a quantidade de merda que ela pensou, fez e falou, mas eu perdoo. Entendeu? Eu tenho que perdoar esse livro de acordo com a época. A Rayane, você escreveu que era um romance de época. Cadê o romance nesse negócio? Então, queridos, quando eu digo romance, vocês precisam entender que eu digo romance no sentido de livro grande. Grande. E livro dramático. Porque é isso que ele é. Não tem uma história de amor sendo desenvolvida aqui. Não tem nada nem perto disso. A Clary, que é a personagem que se passa por mulher branca desde a adolescência, ela não só escolheu fazer isso por motivo de segurança e de sobrevivência. Ela escolheu fazer isso também porque foi a condição que foi delegada a ela, porque ela é uma mulher mestiça. E sendo uma mulher mestiça criada por pessoas brancas, ela teve que se padronizar no comportamento da família branca que criou ela, entendeu? Uhum. E ela seguiu em frente daí por cima. Aí chega lá nos 30, quase 40 anos, reencontrando pessoas pretas que foram amigas dela, entre elas a Irene, na infância. E ela acaba querendo se relacionar com essas pessoas pretas. Ela acaba querendo visitar as pessoas pretas com frequência. E ela acaba fazendo uma interferência direta na vida da Irene de uma forma muito forte, quebrando toda a estabilidade que a Irene tinha feito para si mesma. Porque a Irene, até ali, ela se fingia de pessoa branca, hispânica, romane, os caras, quando ela não queria ser incomodada. E isso se mostra um negócio comum pro livro. Porque no livro você vai ver vários outros exemplos de pessoas fazendo isso como se isso fosse a coisa mais normal no mundo.
Eu sou uma pessoa preta, eu não sou retinta, eu vou me vestir como um branco e me portar como um branco, ou como um hispânico, ou como um estrangeiro qualquer que não é negro, para não ser incomodado, para não ser maltratado. Se acovardar, né? Ali no meio. Não é nem questão de se acovardar, é mais questão de conseguir entrar em certos lugares. E entendam, ainda estamos nos tempos que os direitos civis para pessoas pretas não existiam, provavelmente previstos em lei. Então, ainda tinha aquela história de bebedouros para pretos e bebedouros para brancos. Bairros para pretos, bairros para brancos. E a Irene, quando ela circulava nesses lugares, que eram bairros para brancos, locais para brancos, ela se vestia como uma pessoa que poderia ser entendida como branca ou vinda de um outro país onde não tem negros. Ou onde se entende que não tem negros. Mas, enfim, você não precisa ler esse livro para poder entender a sua estrutura. Eu estou resumindo de uma forma muito porca aqui. O que eu quero dizer é que esse livro é muito bom. Tem lá seus pontos onde você quer se matar antes de terminar. Mas isso é exclusivo. Mas dá pra aturar. É exclusivo de quem tem consciência racial. Porque o pessoal que não tem, não vai sentir isso que eu senti. E outro aviso, eu não recomendo esse livro para pessoas brancas. Porque esse livro tem muitas cenas de racismo muito fortes. E assim, eu tenho medo, que era um medo que existia nos Estados Unidos há um tempo atrás, e esse medo permanece, eu tenho esse medo até de hoje, que ele vire tutorial. Sim, entendi. Entendeu? Então, assim, eu não recomendo para pessoas brancas que nunca tiveram letramento racial começar por identidade. Não façam isso. É isso, minha lista de melhores do ano. Em resumo, acaba aqui. Anne, sua vez. Vamos lá, olha, a gente passou nesse montão de informação da Rai com assuntos sérios e tal, para vir pro lado do romance. Vou fazer uma menção honrosa aqui, que eu não coloquei no meu top, mas é um livro que eu amei e tal, que é Arrastados, da Daniela Arbex. Eu já falei dele no livro lá, acho que no episódio de True Crime, mas fica aqui também a menção a ele, porque ele, sim, foi um livro que eu amei muito, que eu gostei muito, e que se eu pudesse, eu tiraria da minha mente só para ler de novo, de tanto que eu gosto desse livro, tá? Ele foi 5 estrelas, maravilhoso, favoritei tudo. Mas vamos direto ao meu ponto do meu ranking. É porque eu não achei justo colocar Arrastados aqui, porque Arrastados ele não conseguiria pontuar, tipo assim, ele fica em primeiro, segundo, terceiro e tal. Tá, vou começar com um livro, que olha só, gente, eu terminei ele anteontem. Foi um dos últimos livros que eu li, que é Relutante, da Vitória Coelho. Essa mocinha, né, Vitória Coelho, eu já tinha um livro dela no meu Kindle, né, que é House Cleaner, que eu tô lendo agora. E eu gostei muito da sinopse, eu acabei, tipo assim, eu tava lendo outros livros na frente e eu decidi largar tudo para ler o livro dela. Relutante ele vai contar a história do Ravi. O Ravi é um policial e ele tá de casamento marcado. Ele tem um relacionamento de 7 anos já, e a primeira cena é do casamento dele. Ele tá lá todo feliz, de branco, todo emocionado que ele vai casar, com o casamento dos sonhos dele, do jeito que ele escolheu e tal. Só que a família dele entra no quarto e com um bilhete e diz que o Aaron, que é o noivo dele, não apareceu, que ele não foi pro casamento. Aí, no bilhete está escrito: eu tô confusa e tal, não sei se, tipo, é justo com você a gente se casar, sendo que eu estou tão confuso. Então, não era algo que eu queria. Eu fiz porque você e a minha família e a nossa família, enfim, todo mundo estava me pressionando e eu acabei cedendo, mas não é algo que eu quero. O Ravi, então, fala assim, cara, que isso?
não tá certo isso. E vai até o apartamento, esperam, e lá ele encontra uma coisa que faz ele simplesmente surtar, que é o ex-noivo dele agora, né, o Aaron, tendo um caso com o Logan, que é o nosso outro mocinho. Ele descobre que, na verdade, o Aaron estava tendo um caso, e o Logan é esse caso, só que ele também sabia, tá? E aí, ele, depois do trágico quase casamento, a delegacia onde ele trabalha fala para ele: será que você não quer se mudar? Tem uma vaga em outro departamento, eles estão por seu cargo, né, que é policial administrativo, tem uma vaga lá. Se você quiser, eu te transfiro para lá e você recomeça a sua vida, né? O Ravi, que já estava todo destruído, fala: pô, era tudo que eu precisava. E aí ele vai trabalhar nesse novo departamento. Só que ele não contava que o delegado fosse quem? O Logan, o ex-amante, entendeu? E aí a história é exatamente deles dois construindo uma relação. Tá, beleza. Por que esse livro é tão bom? Aí eu vou te contar um negócio. A autora, ela consegue fazer um trabalho impecável de evolução, de construção, de relacionamento e de pessoa. Porque a gente tem o primeiro ponto. O Ravi, ele começa a história muito no alto e ele tem uma decadência muito grande, que é quando acontece tudo na vida dele, o tapete é puxado e tal, e ele se sente no fundo do poço. Então a gente tá tendo um personagem que tá em muita baixa e ele é colocado, mais uma vez, com o empecilho que causou essa baixa. E o jeito que ela trata tratamento psicológico é muito importante isso no livro. E ele vai. Conforme o Ravi vai melhorando, a gente vai vendo sessões dele tendo com o terapeuta, com o psicólogo dele, e eles vão se criando um vínculo, e você vai entendendo coisas e tal, como ele está se sentindo. Eu gosto também que o relacionamento dele com o Logan, ele vai crescendo por pequenas coisas. É um fato muito importante na história que o Ravi, ele é hipoglicêmico. Então, há momentos ali onde ele está passando por algum momento e ele esqueceu de comer alguma coisa. E aí ele tem uma crise da doença, né, de hipoglicemia, e ele simplesmente começa a passar muito mal. E a autora sabe deixar a cena muito, muito vívida, sabe? Muito interessante o jeito que ela constrói a narrativa, isso em primeira pessoa, tá? E é muito, muito legal essa construção de pequenas coisas que o casal vai desenvolvendo, e aí vão, tipo assim, de eu odeio o Logan pra eu suporto o Logan. Eu acho que eu admiro o Logan. Eu admiro. Sabe, são pequenos passos. Normalmente eu não gosto muito de livros que passam de 400 páginas se a história não tiver tanto a se desenvolver. Porque eu acho que a autora acaba só enchendo linguiça, como há muitos casos também de livros aquilianos no meio que são escritos por mulheres, tá? Que tem casos de livro aí de 800 páginas e a história não tem nem pé e cabeça para ter 800 páginas. Mas esse livro, no formato que ele tem, de 522, ele é impecável. Há um momento ali que você fala assim, não, agora eles vão ficar juntos. E a autora, ela te empurra e fala assim, não, eles vão ficar juntos porque tá faltando o Ravi se curar de tudo que aconteceu. E aí você fica assim, não, porra, é verdade, como assim? E é sério, é muito, muito, muito bom. E é interessante a gente falar sobre como a escrita é um formato de se praticando. Eu tô lendo House Cleaner da mesma autora, tá? Só que ele é mais antiguinho dela. E tem uma discrepância enorme entre a narrativa de House Cleaner de Relutante. É assim, bizarra, sério. Você lê um negócio, você fala, não parece que é da mesma autora. Mas ainda bem que a gente evolui nesses casos e a autora conseguiu entregar esse livro que é maravilhoso. Vamos lá. Segundo no meu ranking é Missão Romance, da Alicia K. Adams. Este livro ele faz parte da série do o Clube do Livro dos Homens, né? Que eu sou apaixonada no primeiro livro.
E normalmente a galera não gosta muito. Esse livro lá fora também é um dos livros que a galera não curte muito. E ele conta a história do Mac. O Mac porque a maior parte da história ele chama de Mac, mas é Brandon, o nome dele, Brandon, sei lá. Enfim, conta a história dele, ele é um garanhão, ele é um pegador, sabe? Ele é um empresário e tal, não se envolve com ninguém. Ele dá vários conselhos legais para os amigos que são casados, mas ele gosta de ler e tal. Assim, ele é tudo. E aí, a gente tem um contraponto que é a mocinha, que é a Liv, que é a irmã da Thea, que é a personagem do primeiro livro. A Liv, ela é chefe de cozinha e ela tá trabalhando para um cara que ele é o ó, ele é um merda, assim, cara. Se você pensar num chefe bosta, lixo, horrendo, não chega aos pés do chefe dela, que rouba as ideias dos funcionários. Enfim, ele rouba a ideia dos funcionários porque ele é um daqueles chefes de cozinha que aparece na televisão, que faz livros e tal. Só que todas as receitas dos livros deles, por exemplo, são receitas dos funcionários dele. Ele rouba as ideias e simplesmente fica por isso porque o cara é famoso e influente. E a Liv, ela acaba presenciando como é que fala? Um assédio. E ela vê isso e ela vai pra cima do cara, do chefe. Só que a menina que sofreu assédio, a colega dela, finge que nada aconteceu. Então ela tá lá surtando e ela fica tipo assim: não foi isso que aconteceu, não era isso. Então o chefe acaba tirando ela do serviço e coloca ela numa lista negra na cidade. Então ela não consegue ter mais, tipo assim, ela não consegue entrar em nenhum outro emprego que envolve gastronomia na cidade, nenhum outro. Que ele colocou ela como lista negra e tal, e todos eles têm medo de contratarem a menina e o cara que é influente chega lá e puxar tapete. Só que acaba que ela comenta com o Mac e aí eles dois juntos decidem bolar um plano para poder desmascarar esse chefe. Só que a Liv, ela é uma personagem que ela é muito orgulhosa mesmo. E ela tem um receio, um julgamento com o Mac por ele ser muito mulherengo, que é tipo assim, cara, você não vai me ajudar nisso. Você só quer me ajudar para você ficar bem na fita, para todo mundo saber que você é o pegador e tá não sei o que e ajuda as mocinhas. Só que, gente, esse livro é que essa série, a autora, ela tem um time pra piada, pra momentos de você dar muita risada, que é impecável. Eu não sei, ela é muito diferente. Ela é literalmente uma comédia romântica, porque o nível de comédia que tem na história é muito, muito marcante. E ela tem esse momento que é uma parte muito séria na história. A gente depois descobre que o Mac, ele tem um problema ali, ele tem um trauma envolvendo assédio também, e é por isso que ele se dói tanto com a história, e a Liv contando que ela quer desmascarar o cara, e eles vão criando um affairzinho ali, vão ficando juntos e tal, e é simplesmente incrível, incrível mesmo. Eu tô doida pro restante da história, né, pro que vai ser o próximo. E tem um personagem aleatório que ninguém nem sabe o nome, que é o Russo, que é o cara que joga futebol americano com eles, ou é rock, mas eu acho que é futebol americano. Que ele tem problemas de lactose, então ele não pode comer leite, não pode comer queijo e tal. E toda hora tem uma piadinha de peido com envolvendo esse cara, que você se racha de rir, é muito idiota, mas você se racha de rir. E eu só quero que esse cara tenha um livro também, que ele consiga um livro. Enfim. E o último livro dos bons é A Casa Grande, da Caroline Andrade, que é o terceiro livro do Amores do Campo, né? Eu não preciso falar mais nada. Eu amo a Caroline Andrade e todos os livros dela de Amores do Campo. Os três são muito, 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 muito bons. Apesar de eu ainda gostar muito mais do primeiro de todos, mas a Primeira Dama está vindo aí, provavelmente vai ser meu favorito. Nesse aqui a gente tem o João Paulo, né, como o principal na história. Ele é melhor amigo do Zeca, que é o personagem do segundo livro. E a Lurdinha, né, a Maria de Lourdes, que é a irmã da Preta, que é a melhor amiga da Rita do segundo livro. Enfim,
A Maria de Lourdes, ela é a personagem mais novinha das meninas na história. Se eu não me engano, é até mais novinha que a principal de A Primeira Dama, que ainda vai lançar o livro. E ela tem uma implicância desde do meio do segundo livro com o João Paulo, que é muito, muito delícia de ver. Eles são muito implicantes um com o outro, sério, eles vivem brigando. Só que a gente tem um contraponto aqui, que ela é melhor amiga do irmão do João Paulo, o Guilherme, que esconde pra todo mundo que ele é gay. E ele tem um relacionamento com um menino que trabalha nos cafezais do irmão, né? Esse menino trabalha no cafezal que vai ser do namorado dele um dia, né? E ele não contou pra ninguém até agora. E todo mundo acha que a Maria de Lourdes é apaixonada pelo Guilherme porque eles são melhores amigos e tal. E uma vez ela cobertou eles dois, enfim. Eu queria só começar falando assim que este livro eu não dei 5 estrelas pra ele. Por que eu não dei 5 estrelas? Porque eu não gosto do jeito que a Carolina Andrade tratou o personagem do Guilherme. Que assim, o personagem do Guilherme, ele tá no armário, ele tem medo de se assumir perante o pai, o irmão e a família. E quando a Maria de Lourdes se vê numa situação de risco, ele pensa, eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar ela, mas do meu jeito. Então ele fala assim, eu vou falar que eu dormi com você e aí a gente vai para Curitiba e você vive a sua vida lá. Você não quer estudar e tal, não sei o quê? Então eu vou te dar essa vida que você quer lá, eu vou te bancar e tudo mais, e aí você foge dessa cidade. Só que ele é muito egoísta. Ele é novo também, ele tem a idade da Maria de Lourdes, então ele é muito egoísta, ele é mimado, ele tem essa personalidade narcisista e tal, e ele coloca a menina, por enquanto, na casinha rosa, que foi a casinha onde a mãe do João Paulo viveu por muito tempo da vida dela. E essa casinha é muito importante para a história. E o João Paulo fica assim, absurdamente possesso quando ele faz isso. E aí se enrola tudo tal. Esse personagem jogado ao Léo, a gente não sabe, ele começa lá, ele vai para Curitiba, ele desaparece, tá? E ele vai aparecer só no final do livro, porque ele acabou mentindo algumas coisas para Maria de Lourdes e tal, e bababá. Só que no final, a Maria de Lourdes, que pontuo novamente, melhor amiga, não tô falando que melhor amiga tem que passar a mão na cabeça, mas ela vira pro cara e fala assim, olha, eu acho que você é muito ingrato com a sua família e tudo mais, porque você fica com medo, mas eles te amam e bababá, bababá. E ela faz aquele discurso de tipo assim, olha, eu entendo que você sente uma dor, tem um trauma envolvendo essa parte sexual da sua vida e a sua família, mas por que você tá sofrendo? Você é rico, você não pode sofrer sendo gay e sendo rico, entendeu? Ela simplesmente pegou essa informação dele ser gay e ela usou isso para criar um quebrando tabu, sei lá. Eu achei muito estranho, eu achei esquisito, não deu um fim pro personagem. O Daniel, que é o namorado, eles terminam, depois o Guilherme vai embora também, você não sabe. Não tem uma reação do pai, do irmão, acho que só tem a do João Paulo, mas eu nem sei, não me lembro se ele é aprofundada. Enfim, eu achei muito feio. Eu achei que desnecessário, sabe? É tipo pegar a personagem e falar assim, olha, esse personagem é gay, e matar. Tá na mesma. Não entendi porque o fato dele ser gay foi tão importante assim na história se não teve nenhum final pra isso. Mas enfim, esse livro é muito bom, tá? Gostei muito dele, o casal é perfeito e é só esses pequenos pontinhos que me deixaram um pouquinho incomodada e tal. Mas tudo bem, é isso. Vamos lá, agora eu vou deixar espaço para Anne comentar alguma coisa que eu não deixei muito no último bloco. Se ela quiser saber o que eu faço sobre esses livros, porque provavelmente ela vai perguntar alguma coisa e eu vou ter sobre isso daqui. Vamos lá. Eu começo esse bloco falando que esse vai ser um episódio raro, porque eu ainda não li nenhum livro que eu possa chamar de ruim de verdade esse ano. Não aconteceu ainda.
Mas ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, então não vamos dizer que não vai ter livro ruim esse ano, tá? Porque pode ter. Mas eu vou fazer umas menções honrosas aqui, bastante específicas. Entre Nós, da Daiane Borges. Eu falei desse livro em outro episódio, que foi um episódio sobre representação sexual aqui do podcast. Vocês voltem lá para ver eu e a autora do livro debatendo sobre esse conto, se quiserem. Mas, resumindo brevemente aqui, é a história da Alexia, que é uma menina de 17 anos, que é assexual. Ela está se descobrindo enquanto pessoa ácer, e ela está indo para a faculdade depois de passar por vários conflitos internos e externos por conta da forma como ela vê o mundo, sente o mundo e sente quem é ela mesma. Ela não é compreendida na maioria das vezes, ela não é ouvida, boa parte das vezes também, fora os momentos em que ela é rejeitada. Então, juntando todos esses problemas, a gente tem um catapulhão de coisas que fazem com que essa personagem acabe se encontrando no estágio de, eu até posso dizer, de depressão nos primeiros momentos do livro, mas ela vai evoluindo, encontrando a si mesma, entendendo que existem outras pessoas como ela, desenvolvendo o relacionamento e ganhando esperança para se firmar num futuro próximo. Uhum. É um livro muito fofo, é um livro confortável, é um livro onde você aprende muito sem se envolver numa trama maçante. É um livro divertido, mas não é... Ah, que livro incrível! Não, desculpa. Não é isso. Definitivamente não é isso. Me desculpa, Daiane, eu te amo ainda. Eu acredito que eu ainda vou ler outros livros seus e vou ter opiniões diferentes sobre eles, mas esse não é um livro que eu vou me ajoelhar se ele estiver no altar. Mas isso sou eu, pessoas de coração amargurado, vulgo Rayane. Pessoas que gostam de coisas fofinhas, bonitinhas, arco-íris e unicórnios, provavelmente vão achar esse livro ótimo. É só isso que eu tenho a dizer. Quer perguntar alguma coisa? Não. Tá de boa, essa explicação foi muito boa. A antologia de contos africanos que eu tô lendo nesse momento, ela é dividida em 2 livros, então eu faço do livro 1, porque eu não terminei o livro 1 ainda, então eu não vou nem me atrever a cogitar o livro 2. Tem vários atores, a gente conversa, tem vários autores, então não vai dar tempo de eu ficar citando todo mundo que escreveu cada conto desse livro. E é um compilado de contos folclóricos de vários países da África, todos eles traduzidos pelo Gabriel Naudi. Tradução muito boa, porque é uma tradução acompanhada de dicionário e glossário, então cada conto que tem suas palavras nativas específicas de cada aldeia africana ou de cada país africano que não teve tradução adaptada ao português, possui lá um momento onde você pode parar, ler sobre o que essas palavras significam em cada local, o que elas poderiam significar para nós, e voltar para ler a história para você ter um entendimento melhor e mais claro do que está sendo falado sobre ali. Cada um desses contos folclóricos, como é tradicional do folclore ao redor do mundo, tem uma lição, tem uma moral, tem uma coisa para você pensar sobre no futuro. É um livro grande, grandezinho, 150 páginas. Eu achei grande porque é um livro que você não pode ler assim, no estalar de dedos. Eu acho que não, pelo menos. A Sally provavelmente conseguiria, porque aquela garota... Porque ela é uma máquina, ela não é pessoa. Exatamente. Ela é um Transformer. Então, ela consegue qualquer coisa. Mas eu não consigo porque eu
a cada conto eu tive que dar uma parada, respirar e pensar no que aquele conto estava falando para mim. Principalmente porque são contos muito filosóficos, são contos que se passam em vários tempos, ambientações diferentes, em várias passagens de tempos diferentes. Então, por conta dessas coisinhas que eles têm, eles me levaram a um resgate ancestral muito profundo. Então, é um livro que eu recomendo, mas eu vou estar avisando. É um livro que você não pode, tipo, ler em 1 hora e foda-se. Não funciona assim. Eu recomendo ler um conto por dia. Eu acho que vai ser o último desse tópico. Tá. Eu acho. O Corpo em que Nasci. Eu falei desse livro lá no episódio sobre representação PCD para pessoas com deficiência visual e autistas. Então, volta lá para eu ouvir falando mais desse livro e da autora que fez esse livro, porque eu falo lá bastante da autora. Então, da Guadalupe Nettel, uma escritora mexicana. Eu estou lendo muito livro da América Latina como um todo agora, então vocês vão me ouvir bastante falando sobre autores mexicanos, autores argentinos, autores chilenos. Eu estou ficando viciada nesse negócio. E a Guadalupe, nesse caso, ela escreve sobre a infância / pré-adolescência de uma menina com deficiência visual. E ela nos descreve como é o mundo visto pelos olhos dessa menina, que não vê. E como ela sente o mundo, como ela entende o mundo, como as pessoas a veem, como as pessoas a compreendem. E ela dá uma viagem pra gente entre a vida familiar, a vida escolar e a vida emocional dessa menina. E uma coisa legal desse livro é que ele não é só um romance infantil, por assim dizer. Ele também é um romance biográfico, porque ele conta ali parte da infância da autora. Porque a Guadalupe Nettel é uma escritora com deficiência visual. Então, assim, eu recomendo muitíssimo O Corpo em que eu Nasci, mas eu ainda não terminei. Eu parei no meio, e é por isso que ele está nesse tópico. Não abandonei, tá, senhores? Eu apenas não terminei ainda. Eu tenho uma vida extremamente atarefada. Eu não me chamo Luísa, então eu não consigo. Tá? Eu não consigo. Eu acabei de lembrar de outro livro aqui agora, então me perdoe, mas vou ter que fazer isso. A Morte de um Protagonista. Esse é o nome do livro? É. Caramba! Do autor Caio Lima. Eu estou fazendo um trabalho exclusivo para esse autor aqui no podcast. Vocês já acompanharam metade dele com a resenha que eu postei no blog sobre esse livro. E eu vou dar uma entrevista para esse autor em breve, então aguardem. A morte do protagonista, em um resumo muito pobre, vai ler a resenha, criatura, se você quer saber de verdade do que esse livro se trata. Fala do Jonas Rodino. O Jonas Rodino ele é um escritor preto pobre que ganhou a oportunidade de trabalhar numa editora de público mediano, que fica na parte da zona sul do Rio de Janeiro, e ele mora na zona... Eu vou chutar que é a Zona Norte, mas eu não tenho certeza, porque eu não conheço essa região do Rio de Janeiro e eu sou carioca. Era vergonha, mas enfim. Olha. Eu não conheço essa parte do Rio de Janeiro. Padre Miguel é um lugar que eu não andei. Então eu vou chutar que é a Zona Norte, mas eu não tenho certeza. Padre Miguel é a Zona Norte do Rio de Janeiro, ali, subúrbiozinho, Rio. E tem a editora que ele trabalha, que fica na Zona Sul, em Ipanema, que é um bairro muito conhecido, que eu, inclusive, já frequentei. Porque a minha mãe trabalhou lá durante um tempo. Eu também já fui. Pois é. É um bairro de praia, então turista vai direto. Sim. O Jonas Rodino, ele sendo pobre e morando num bairro pobre, igual a ele tem uma vida de pobre. Ele trabalha no açougue, ele tem um celular ferrado, ele tem uma televisão ridícula no apartamento que é o cubículo. E como se isso já não fosse bastante, ele é doido. Meu Deus. Porque você ser pobre não é desgraça que fez na tua vida. Tu ainda tem que ser doido, tem né? Tem que ser doido. Não te ajuda muito, né? Não te ajuda. Mas, enfim, o Caio, ele tem uma pegada de escritor de horror que é muito responsável.
em tratar os transtornos mentais do Jonas com uma pegada de avaliação emocional, fazendo com que o leitor entre na cabeça do Jonas e comece a tentar, pelo menos, fazer um grandiosíssimo esforço para entender o porquê que ele é louco. E o porquê que ele faz as merdas que ele faz. O título é um grandiosíssimo spoiler. Não vou me atrever a explicar. O personagem principal perpassa por uma grande série de eventos super ultra que você fica puto, tá ligado? E por vezes você vai ficar puto com o personagem, você vai ficar puto com o mundo, com a sociedade, com o Brasil. Várias você pessoas. Pode escolher, entendeu? A variedade de coisas ali. E vai ter momentos que você vai falar assim, meu irmão, você merece essa merda de vida que você tem, desculpa aí. Que isso? Porque assim, você não colabora, tá ligado? É literalmente isso. Você não colabora. E vai ter algumas partes onde você vai concordar com ele. Realmente, se eu tivesse a oportunidade, fosse doida igual você, eu realmente faria. Entendeu? Mas não é o caso. Então, é uma leitura divertida. Eu não recomendo para menores de 17 anos. Tá? Tem sangue para tudo quanto é canto. Um monte de coisa nojenta. Então eu recomendo que você leia em jejum. Eita, doido. Você não quer vomitar na tela do seu Kindle? Eu acho que não é a ideia. E o que mais vocês quiserem saber, tá lá na resenha que eu fiz no blog. É só vocês irem lá e ler essa bendita dessa resenha. E aguardem a entrevista que eu vou fazer com o Caio ainda pro final desse mês. Era isso que eu tinha a falar sobre esse tópico. Anne, pode ir para as leituras ruins que você teve esse ano. Ai, vamos lá, né? Agora a gente tá abrindo a porta da reclamação. Só vai ter reclamação aqui. Olha, vamos lá. Eu li, faz um pouquinho de tempo, um livro que, de vez em quando, eu entro nos tópicos, nos ranks lá, nos tópicos, de melhores de livros mais vendidos da Amazon. Eu faço isso com várias categorias e tal. E eu achei esse daqui, o Seja Meu, da Gabriela Massala. Tipo, se eu não me engano, na época que eu peguei o livro, ele estava em terceiro lugar dos mais vendidos da categoria dele, que era de romance LGBTQIA+, enfim. Aí eu peguei, falei assim, legal. Ele envolve máfia e tudo mais. Quem me conhece sabe que eu gosto desses livros com esse tipo de temática, mas que não são dark romance. Beleza, falei, vou ler. Na história, a gente é apresentado ao Eric. O Eric, ele é um tatuador. Não, ele não é um tatuador. Enfim, ele faz alguma coisa, ele trabalha, tá? Ele não é rico, apesar da família dele ser. E simplesmente ele tem um vizinho no qual ele odeia. Que, por um acaso, é o mafioso da história, né? Esse tal mafioso aí... vou consultar aqui só para ver o nome do Max. Não, Max não, o Lex. O Lex, ele é um mafioso em questão que de dia é tatuador, de noite é cafetão. Brincadeira. Ele é de dia tatuador e de noite ele é um mafioso e tudo mais. Só que o Lex... Meu pai amado! Enfim, o Lex meio que tem uma quedinha pelo Eric e tal, mas o Eric odeia ele. Eles já foram amigos uma vez, mas ele odeia ele. A gente descobre depois que é porque o Lex ficou com o ex dele, né? Eles transaram e tal. E aí o Eric ficou muito puto da cara, né? Filha da puta, veja você! Então. É isso. Só que acontece um rolê
que o melhor amigo dele vai fazer uma tatuagem. Ele vai fazer a tatuagem com quem? Com o Lex. E o Eric é obrigado a ir. E aí ele vai reclamando, até que o Lex fala assim, pô, mas vocês não querem ir numa festa? Mas obrigado por quê? Atividade de jogo, essa merda? Então, porque o amigo fala, ai, pois eu quero ter tudo Você é obrigado. Tipo, é bem isso. E aí, porque se eu não me engano, o melhor amigo fala pra ele, ó, se você for, eu vou fazer uma coisa pra você. É tipo isso. Ai, que sabe? Pois é. Aí o Lex fala, vamos numa festa? Aí o melhor amigo fala, pô, vamos e tal, não sei o quê, nunca fui nessas festas e tal. E o Eric, que já é traumatizado por conta do trauma lá do ex, e o Lex, ele fala assim, pô, eu não vou não. E ele não vai. Só que no meio da madrugada, o Lex liga pro Eric. E aí ele fala, olha, se eu fosse você, eu vim aqui pra gente conversar, porque seu amigo aqui, olha, ele fez merda. Aí o Eric fica puto da cara, fala assim, puta, o que esse filho da puta fez com meu amigo? Quando ele chega lá, no galpão do Lex, ele descobre que o idiota do melhor amigo dele, no meio da festa, porque ele tinha acabado de terminar um relacionamento também, tava triste, ele bebeu muito e ele entrou numa sala que tinha umas drogas ali que elas não eram pra estar lá, mas elas iam ser encarregadas para um outro galpão. E ele começou a distribuir droga para a festa inteira. E eles perderam a mercadoria. Aí o cara fala assim, o Lex fala, olha, você tem duas opções. Ou você me paga o que o seu amigo tá me devendo, ou ele vai morrer. Só que aí é assim, você tem 100 mil para me dar? Aí o Eric para e pensa, não tenho. Pois eu vou te fazer o seguinte. Se dá então você troca, é isso? Não, você vai casar comigo. Só que assim, é pior. Você tem 5 dias pra decidir. Ou você me dá o dinheiro, ou casa comigo. Ou o seu amigo morre. Que proposta é essa, menino? Sim, péssimo, horrenda. Gente, esse livro é tão ruim. No começo, você fica... O que tá acontecendo? Quando chega no final, você fala, meu Deus, o que isso aconteceu? Pra começar, o amigo. Caguei pro amigo, sabe? O amigo só tá ali pra ele aparecer nas primeiras páginas do livro, pra ele ser o motivo... pra fazer a merda, pra ele ser o motivo pra história andar. E depois, tanto faz como tanto fez. Inclusive, tem um outro mafioso na história, que é o Kai. E ele é meio irmão do Lex. Só que ninguém sabe. Aí o Eric descobre. Só que o Kai, ele é talarico. Ele é safado, sem vergonha. Ele foi na porta do Eric e fala assim, olha só. Eu sei a proposta que o Lex fez pra você. Eu tenho uma contraproposta. Eu te dou esse dinheiro, mas você casa comigo. Meu irmão do céu, esse gay deve ser muito bonito. Pois é, né? Porque e aí o que acontece? Pois é, não tem sentido. Aí, continuando na história, amiga, a gente pensa, tá, a gente tem 2 mafiosos na história apresentados. Quem vai ser o vilão? Pô, se o Lex é o mocinho, vai ser o Kai. Você fica isso com isso na cabeça. Só que simplesmente me aparece o ex do Eric, esse filho da mãe, que nem apareceu na história. Ele só é citado na história dizendo que ele foi o motivo do término da amizade entre o Lex e o Eric. E só. E ele simplesmente aparece como vilão no final. Eu falei, não, essa autora, ela tá de tiração com a minha cara. Ela tá falando assim, essa otária ficou lendo 100 páginas deste livro para chegar neste ponto e eu falar assim, ó, esse é o vilão. Olha, e o vilão só aparece... Que só aparece lá para você conseguir passar pano para 2 criminosos violentos. Exatamente. E assim, vamos lá. E vocês querem que eu respeite uma escritura dessa? Pois é. Não vou respeitar, desculpa. Amiga, e o pior é que, assim, este filho da mãe, ele só aparece na história porque o desgracento do amigo conta o que tá acontecendo. E você fica, puta, não tô entendendo.
É a rola, né? Não, ai, olha, péssimo. Esse livro é muito ruim, gente. Ele foi o único livro do ano que eu dei 1 estrela. Só pra vocês entenderem. E eu leio muita coisa ruim, tá? Não dá Todo pra mundo você sabe. dar meia, não. Pois é, horrenda. Fim. Próximo. Todas as partes de nós. Vamos lá. Essa aqui, que é da Ana S. Vieira. Ela é uma história que é uma trilogia de todas as partes. Esse é um livro que vai falar sobre BDSM, tá? São 3 livros, então, tipo, conta a história de um clube e tal. E assim, a gente já Só uma percebe coisa algumas. para eu recitar aqui. Hum. É um ótimo título para um serial killer que esquarteja pessoas. Eu vou pegar essa ideia. Muito bom. Sério. Aleatório. Nossa, enfim. Eu acho que é bom pontuar que aqui nós temos uma diferença entre esta autora, que é a Ana, entre a Gabi. Gabi, eu não te conheço. Então eu não sei se você define é uma mulher cis hétero. Só que a Ana ela é uma mulher lésbica. Então ela tem livros que são lésbicos, tá? Porque as duas personagens dela são lésbicas. E ela tem personagens que são. Ela tem livros que são aquilianos, porque tem uns personagens ali que não são gay, entendeu? Enfim. Eu gosto muito da trilogia dela, tá? Gosto muito, muito, muito mesmo. Ela é uma autora que sabe trabalhar muito bem a trama de BDSM de uma forma muito responsável, com temas muito legais, com cenas muito legais. Até as cenas de sexo dela são incríveis, apesar de ter algumas que passam muito do que eu considero uma zona confortável e eu dou uma pulada, mas enfim. Muito bom mesmo. E ela tem muita representatividade. Então, no primeiro livro, a gente tem um dom, né? Um dominador que é cadeirante, ele sofreu um acidente, então, tipo assim, ele está, acho que não, é paraplégico, né? Porque ele mexe o resto das coisas, menos a parte de baixo, eu acho que é. Enfim, gente, perdão se não for. Aí a gente tem no outro livro um dominador que é cross-dressing, então, tipo assim, ele tem um jeito de vestir, ele é meio andrógeno e tal. E isso, eles falam bastante um pouquinho sobre esse receio, né, do personagem, do preconceito que ele sofre. E a gente tem o último livro, que é afrocentrado, porque os dois são negros na história e os dois são suítes, né? Que é o Tiago e o Fábio. Não, amiga, é muito legal. A representatividade é bem interessante no livro. O cadeirante também é negro do primeiro livro. Ele é incrível. Ele é incrível, né? Eu amo o personagem. Enfim, nessa história aqui, como eu falei, eu gosto muito do jeito que a Ana trabalha e tudo mais. Só que, ai, amiga, este livro, eu não gostei dos personagens nos dois. Assim, os dois principais eu achei eles muito chatos, sabe? Tem gatilho, tá? Nesse livro do Fábio, que envolve. Seria se não tivesse. Não, mas esse é mais sério, entendeu? Porque envolve abuso policial e tal. E faz sentido por ele ter um receio de ser dominado, tá? É bem coisadinha a cena que dá um arrepio. Ela não é explorada ao certo, mas ela dá a entender o que acontece e quando dá você fica tipo assim, você engole seco, é muito pesado. Mas a autora fala no começo sobre o gatilho, tá? Calma. Só que, sei lá, eles não têm química, os dois personagens. O cara chega do nada, o Thiago chega do nada, ele se aproxima do nada, e ele vira. Ele tem uma conexão lá com outros personagens, porque ele precisa fazer um treinamento. E essa parte é mais legal, porque tem esses personagens. As cenas onde a gente vê capítulos bônus são muito mais legais que o capítulo deles dois juntos. Sei lá, eu não gostei. Eu fiquei muito chateada. Porque tem um personagem na história que eu gosto, que é o Theo. E ele é usado pelo Fábio. Do tipo assim, ele quer causar um ciúmes e esquecer o Thiago. E ele pega esse menino que é apaixonado por ele e fala assim, vamos fazer uma cena?
Opa, vamos fazer uma cena. Aí eles transam no rolê e o Theo, ele fica muito magoado. E ele tem um problema, tá acontecendo alguma coisa na vida dele. E aí eu estou crendo e esperando que a autora escreva o livro do Theo, porque eu vou ficar muito chateada, porque ele já não tem um final. Ele é tratado como um vilão. E ainda bem que ele é tratado como um vilão, porque é a única coisa boa do livro, é o vilão. Incrível, acho incrível. Enfim, by the way, eu gosto do livro. Ele não é ruim, mas eu não gostei. É isso. Ponto. É bom, né? O último, aí é só reclamação, tá, gente? Também isso aqui, coisas que eu vi no ranking da Amazon, eu falei assim, vou ler. Um Esposo para o Sheik, da Clara Artemis. Vamos começar Já começa aqui. ruim pelo título, né? E piora. Este livro é publicado por uma editora, a Serpentine. Tá, ponto. Porque desgraça, esse livro tá tão mal revisado. Gente, eu achei tanto erro. Vocês não estão entendendo o tanto de erro que eu achei. Muitos erros, muitos erros. Digitação, de concordância, gramática, enfim, péssimo. Que trabalho porco de revisão. Porco. Horrível. Só que a história também não dá uma ajudada e tal, não sei o quê. Muita conveniência. Você tem o Sheik, que ele desde mais novo, ele viu essa pessoa e ele ficou apaixonado pelos olhos da pessoa. E aí chega o aniversário de 21 anos dos gêmeos, né? Porque o principal é gêmeo. Então tem ele e a menina. E aí chega uma carta falando assim, olha, eu quero casar com seu filho. O rei está pedindo para casar com ela, mas é tipo uma obrigação. Aí a família tá passando por muitas dificuldades e a menina tá apaixonada por um cara. Ela foge e o irmão, para cobertar a irmã, ele acaba indo no lugar dela para se casar. Aí ele fica todo coberto, só aparecendo os olhinhos e tal, porque ninguém pode saber que ele é homem, senão vão matar a família dele e tal, não sei o quê. Só que, gente, esse personagem, ele é um burro. Ele é um burro. Porque o rei já sabe que ele é um homem. O rei sabe que é ele. Entendeu? Eu não sei onde na cabeça dessa autora fez sentido a história onde o rei já sabia o que estava acontecendo e esse tonto nunca percebeu. Juro, é assim, essa daqui, o único ponto positivo dessa história é que primeiro foi a questão da magia que tem, bem coisa de 1001 Noites. Eu gosto muito dessa temática. Então, quando tem esses livros, eu tenho vários livros desses romances de época de Sheik que tem, assim, envolve esse negócio, que eu adoro. E aí eu deixei esse ponto por uma narrativa que foi um pouquinho fora da curva do que normalmente os livros aquilianos são. Mas, assim, péssimo, não gostei, é ruim, muito mal escrito e ainda assim, gente, pelo amor de Deus, numa editora e ter tanto erros, tá? É isso, muito ruim. Você já quer que eu fale as minhas menções honrosas, amiga? Fale, por favor. E a gente tem as menções honrosas que são coisas que, assim, não vou me aprofundar, mas dá uma reclamada. Rose Moraes, eu adoro essa autora, eu já falei sobre ela. Vários episódios eu falo sobre os livros dela, porque eu gosto muito dela, da autora, dos livros dela em específico. E ela lançou recentemente Coração Laçado, que é um projeto que algumas autoras têm no Wattpad de SOS Contos, que são contos que envolvem algum tema e tal. Aí tem uns que viram até uma antologia. Enfim, esse livro faz parte dessa. E essa antologia foi meio de cowboys, fazenda e tal. E esse livro, ele é bom, ele é muito legal. Eu gostei, estou no aguardo do segundo livro que vai ter no mesmo universo. Mas ele tá aqui por quê? Porque a mesma coisa do último. Gente, contratem uma revisão decente. Juro. Ter tantos erros nas histórias, assim, não é um errinho pontual em 300 páginas. São erros que, assim, a cada 15 páginas você vai achar 3, 4 erros. Sabe? É cansativo. Você tira totalmente a atenção, a atenção, tá? O tesão do leitor de estar lendo essa história, porque você fica, puta merda, olha, mais um erro.
Não sei se eu sou muito chata com isso, mas é muito, muito, muito. Incomoda, gente. Pelo amor de Deus. Melhorem. Ai, me contratem, eu reviso essa história. Não tem problema, menina. Segundo, querida Ana, da Luana Magalhães. A Luana, ela é uma mutual minha no Twitter. E ela tava divulgando os livros dela. E eu me interessei por Querida Ana, que é um conto, tá? Ele é bem curtinho, aliás. E eu acho que o que peca nessa história dela é porque ele é muito curto, é um conto. Eu acho que se ela conseguisse, se ela desenvolvesse mais a história, a narrativa, as motivações, por que os dois personagens se bicam tanto, melhorar nas implicações, porque, por exemplo, Relutante, que foi um dos melhores livros que eu coloquei na lista, a implicância dos dois principais é incrível, e isso causa uma química entre os dois que vira uma tensão sexual que fica maravilhosa, sério. Eles estão sempre à beira do negócio do tipo assim, eu te amo e te odeio. É muito bom. Nesse aqui, pareceu muito bobo. E o que peca na história é que eles não são adolescentes. Eles já são adultos. Então parece muito bobo. E fica muito bobo. E fica muito, tipo, quinta série, sabe? E aí isso me incomodou bastante. E como eu falei, eu acho que o que ela quis colocar aqui é legal, a história é legal em si, mas talvez se ela tivesse feito um livro de 150 páginas, por exemplo, em vez de 65, ia ficar melhor, ia ter uma desenvoltura, enfim, eu ia gostar mais. E tal. E eu também queria falar de mais um, que é o... Como é o nome? Conquistando o Duque. Conquistando o Duque, da Jariane Ribeiro. Esse aqui, gente, foi simplesmente esquecível. Só. É isso. O livro é legal, gostosinho de ler. Se lê rapidinho. Esses livros também de 150, 170 páginas, sabe? É romance de época, bem legal e tal. A história é legalzinha. Ela é considerada feia, uma mocinha feia. Eu adoro quando tem esse tipo de principal. Mas é só isso. É legal, mas não é nada demais, sabe? E o último é o Natal no Vale Fontana, que eu não gostei. É isso, gente. Tipo, bem esquecível também. Muito jogada a história. Simplesmente, uma vingança que não é uma vingança e se torna um Natal. Aí você fica, pô, que é isso que eu tô... Sabe? Muito bagunça. E é isso, gente. Essa foi a minha lista de menções honrosas. Contratem revisões melhores. Né? Ok. Enfim, gente, eu vou embora, que já deu tempo do episódio. Já. E Já a gente deu. achando que Entendeu? nós duas ia ser... Enfim. É isso, ouçam o episódio da parte 2, que vai vir no final do mês com a Amy e a Sally. Eu vejo vocês na próxima. Me perdoem pelos surtos. E é isso aí, tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.